O presidente José Sarney tem uma participação histórica no processo de redemocratização do Brasil. Quando ele assumiu, tudo ainda era muito frágil. Nós saíamos da ditadura militar e ele teve um papel fundamental de fazer a transição para a democracia brasileira. Além de que ele fez um governo voltado fundamentalmente para o social. Eu tive o privilégio de ser ministro da reforma agrária e tive o apoiamento dele para um tema tão polêmico como era e ainda é a reforma agrária. E depois ele me guindou a um ministério da maior importância, que era o Ministério da Previdência Social. De tal ordem que o Ministério da Previdência era responsável pela execução orçamentária de 50% de todo o orçamento da União. Eram várias autarquias, o INAMPES, o INSS, o IAPAS e a DATAPREV. E ele me permitiu que nós fizéssemos um grande avanço, que foi a implantação do SUS, que era o sistema de descentralização fundamental para o atendimento médico hospitalar no Brasil. Eu me recordo bem, eu comecei por São Paulo, havia uma dificuldade muito grande, porque o espírito de corpo do pessoal do INAMPES não queria abrir de jeito nenhum fazer a descentralização. Mas eu recebi o apoio do presidente Sarney e materializamos esse grande instrumento disso, porque, como vocês devem recordar, antes as pessoas só tinham atendimento se tivessem carteira de trabalho. Precisam ter carteira de trabalho. Se não tivesse carteira de trabalho, não era vinculado ao INSS e não recebia. As pessoas morriam na porta dos hospitais. E foi possível com a implantação do SUS, no governo dele. E eu posso dar o meu testemunho, porque eu fui partícipe disso. E depois disso, tantas outras grandes vitórias no processo de redemocratização no Brasil. Portanto, o Sarney tem um papel fundamental, histórico, até porque, como vocês recordam, o presidente escolhido para esse papel era o Tancredo Neves. E o Tancredo Neves não pôde assumir a presidência da República. E o país ficou com um imenso ponto de interrogação, certo? Porque aí não era mais o Tancredo, era o Sarney. E o Sarney ocupou esse espaço. E o Sarney, junto com tantos outros brasileiros a quem o Brasil deve muito, como Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Leonel Brizola, tantos outros. E eu posso dar o meu testemunho, porque eu participei disso. E eu, portanto, fico muito confortável e feliz de dar esse depoimento pela vida pública longeva, não é isso, do Sarney. Eu fui, há poucos dias atrás, para participar dos festejos de 94 anos dele. E agora estou dando esse depoimento pelos 70 anos de vida pública. Isso. E posso dizer, parabéns, Sarney, parabéns, Brasil, valeu a pena. O que a gente pode falar de um político que cumpriu 5 mandatos como senador? Qual é a grandeza disso? Eu quero dizer que, certo, Sarney, não foi o papel dele, não foi só de presidente do Senado, de presidente do Congresso Nacional, desses 5 mandatos, certo? Foi o papel histórico.
ele foi efetivamente um grande instrumento num momento difícil e cheio de muitos temores, né, isso, para consolidar a redemocratização do Brasil. Ele sempre diz que ele foi obrigado a governar com uma equipe que não era dele, que não tinha sido só escolhida por ele. O senhor tem algum testemunho, assim, mais de algum momento específico da vida brasileira, daquele momento, em que o senhor considera que foi definitivo, sabe, para que a gente fizesse esse processo de transição do jeito que a gente fez, tranquilo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o Sarney compreendeu qual era o seu papel, certo? Que era exatamente com, certo, a morte do Tancredo, ele tinha o papel, primeiro, de conciliar todas as forças, né, que tinham participado daquele momento histórico da redemocratização do Brasil. É isso? E o Sarney, com muita sabedoria, com muita habilidade, com muito espírito público e com um espírito de conciliação que era fundamental naquele momento, nisso que nós saímos da ditadura militar para vivenciar um novo processo. Então eu me sinto muito feliz em dar esse depoimento, certo, a respeito do presidente Sarney e rememorar que, afinal de contas, eu também tive participação nisso. Eu consegui a revogação desse decreto. Nós fomos com o Sarney, haviam setores, certo, do governo que não queriam a revogação do decreto, que uma das coisas mais difíceis é das pessoas se convencerem que, em favor de todos, tem a obrigação de abrir mão de poder. Isso, então, eu participei disso, eu era governador do meu estado. Depois participei como ministro da Reforma Agrária. E depois tive a oportunidade de implantar o SUS no Brasil, certo? Como ministro da Previdência Social. E só consegui isso porque o presidente Sarney me prestigiou e porque eu tive a habilidade de começar a implantar o sistema de descentralização por São Paulo. E aqui eu quero rememorar o Quércia, que teve um papel importante nisso, era o governador de São Paulo, e o doutor José Aristodemo Pinotti, que era o secretário de Saúde, e que foram parceiros, e com isso nós conseguimos implantar o SUS no Brasil. Uma inspiração que não existe no mundo, né? Um modelo que não existe no mundo. Perfeito. Certo? Um modelo, uma contribuição enorme num país cheio de desigualdades, num país com imensas contradições sociais, certo? Onde existe muita riqueza na mão de poucos, muita pobreza pesando sobre muitos. O papel do SUS é um papel da maior importância. Eu quero festejar no momento que vocês conversam comigo a respeito do presidente Sarney, para dizer que eu fico muito feliz em dar esse depoimento, certo? Porque, afinal de contas, nós, homens públicos, temos a obrigação de sermos instrumentos da promoção social e instrumentos do avanço.